Graça e paz. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 2, versículos 22 ao 24. Vamos ouvir com atenção essa leitura da palavra de Deus. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Jesus Cristo enfrentou um tribunal religioso bastante cruel com ele. Esse é o julgamento do Sinédrio. Jesus foi julgado, primeiramente, diante de Anás, o antigo sumo sacerdote, e depois diante de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Anás era sogro de Caifás. Ele enviou Jesus manietado, com as mãos amarradas, algemado. Naquele tempo não tinha algema como hoje. Jesus foi enviado com as mãos amarradas. Nesse julgamento religioso, Jesus foi acusado com acusações falsas. E nesse julgamento, eles projetaram a execução de Jesus. E Jesus foi condenado por um único motivo. Ele foi condenado diante do Sinédrio por ser o Filho de Deus, o Messias. Os judeus julgaram Jesus, judeus religiosos. Depois, é bom que se diga que esse julgamento religioso foi de noite, foi na calada da noite. Passaram a noite judiando de Jesus, julgando Jesus. Depois, logo de manhã do dia seguinte, Jesus foi enviado perante um tribunal romano. Ele foi enviado a Pilatos. Pilatos era uma autoridade, ele tinha autoridade de Roma, ele era o governador ali, e ele tinha autoridade para julgar, para condenar, perdoar, matar quem ele quisesse. Pilatos não encontrou nenhuma razão para matar Jesus. Nenhuma razão. E ele entendia de julgamento. Por isso, ele enviou Jesus a Herodes. Herodes
permitiu que se brincasse um pouco com Jesus, fizesse piada com ele, mas também não encontrou nenhum motivo nenhum, e enviou de volta a Pilatos. Pilatos tentou apaziguar a animosidade dos judeus, mas não deu. Então Pilatos o entregou para ser crucificado, conforme está aí em João capítulo 19, versículo 16. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Mas o que estava realmente em jogo? O que estava realmente em jogo nesse julgamento de Jesus? Tinha coisa que ninguém percebia. João capítulo 19, versículos de 9 a 11. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos fez uma pergunta: de onde és tu? Mas Jesus não respondeu, não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu. Ele ficou meio nervoso, né? Porque Jesus não deu nenhuma resposta. Ele o advertiu: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ele não estava mentindo. Ele tinha mesmo, porque ele tinha essa autoridade que lhe foi dada por Roma. Mas nesse momento Jesus respondeu. Jesus respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim. Não é Roma que tem autoridade sobre mim. Nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima, do céu, do Pai, de Deus, não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Ele tinha autoridade para julgar, condenar à morte, perdoar, soltar. Mas havia algo mais no julgamento de Jesus. Havia alguém por trás desse julgamento. Havia uma autoridade maior. Você viu aqui no texto que o próprio Jesus disse que essa autoridade era de cima. Ele disse: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Então, irmãos, havia
muito mais naquele julgamento. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então pense aqui. Pilatos o entregou para ser crucificado. Mas com qual poder? Com qual autoridade? Quem permitiu? Lembre-se que Jesus disse que essa autoridade veio do Pai, veio de Deus, veio de cima. A crucificação de Cristo era o propósito de Deus. Ele veio para isso. Se Pilatos não tinha nenhuma autoridade para fazer isso com Jesus, então, se ele o entregou, essa entrega foi por determinação maior. O próprio Deus. No texto que foi lido no início, Atos 2, 23, diz: a este, Jesus, que vos foi entregue, preste atenção agora, pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Prenderam Jesus, condenaram Jesus à morte, e os romanos executaram a pena de morte, que era a crucificação. Mas foi Deus que determinou esse julgamento. Deus autorizou, Deus fez com que ele fosse entregue para ser crucificado. Então, irmãos, a crucificação de Cristo está relacionada com o pecador. Está relacionada com o pecador. Está relacionada com o pecado, mas mais diretamente com o próprio pecador. Jesus morreu porque o pecador precisava morrer. Esse é o grande julgamento de Deus para nos libertar. Sem a morte com Cristo, não há salvação para ninguém. Então, eu estava envolvido naquele julgamento. Jesus foi condenado à morte, mas essa morte era minha. Ninguém via isso. Ninguém percebia isso. Porque Deus precisa revelar, trazer essa revelação. Jesus foi crucificado para nos fazer morrer com Ele, nele, a morte para o pecado. A cruz tem exatamente esta finalidade. A ideia geral é de que Cristo morreu sozinho naquela cruz. Ele morreu sozinho no nosso lugar. Mas a palavra de Deus não sustenta isso. A palavra de Deus sustenta que Jesus morreu por mim, morreu em meu benefício, para me fazer morrer com Ele aquela morte. Por isso Ele me atraiu, me identificando em seu corpo lá na cruz, no seu sacrifício. Ele mesmo disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Esse atrair a mim mesmo, esse puxar para si, esse arrastar para si, é daí, irmãos, que temos
conceito de identificação com Cristo. Nós nele, na cruz. É daí que também nós temos essa posição tão rica, tão singular, tão maravilhosa, que nós conhecemos na palavra de Deus. Em Cristo. Em Cristo. Marcos capítulo 15, versículo 23. Deram-lhe a beber vinho com mirra, e ele, porém, não tomou. Quando Jesus estava na cruz, fizeram isso com ele. Deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não quis beber. Vinho com fel e vinho com mirra é analgésico. E se bebido em uma certa quantidade, pode ser anestésico. Jesus não quis beber. Ele não quis ficar grogue, insensível. Porque se Jesus ficasse grogue, insensível, lá na cruz do Calvário, ele facilmente omitiria a nossa atração. Porque ele teria que nos atrair a si. A intenção de Satanás era dopar Jesus. Dopado não nos atrairia para si. Mas ele não quis beber. E isto indica, pelo menos, duas coisas para nós. A primeira, ele não estava preocupado com o sofrimento e as dores físicas. Ele não tinha essa preocupação. Segunda, ele estava preocupado com a inteligência da sua obra e estar bem consciente para nos atrair a si e assim com ele nos identificar. Para quê? Para experimentarmos aquela morte que ele experimentou. Na morte com Cristo, nós perdemos tudo. Por um outro lado, nós ganhamos tudo. Pela nossa ressurreição juntamente com Ele, porque nós ganhamos Ele mesmo, que veio estar em nós. Ele é o nosso tudo. Na morte a gente perde tudo. Na ressurreição a gente ganha tudo. O tudo que ganhamos é Cristo. Porque eu estou crucificado com Ele e Ele vive em mim. Cristo é o tudo de Deus para nós. A nossa maior riqueza é Cristo em nós, vivendo a sua vida justa, santa, maravilhosa. A nossa maior riqueza. Satanás sabia muito bem que quando Cristo morresse naquela cruz, sua cabeça seria esmagada, quebrada. O pecador crucificado, um ponto final seria colocado no poder do pecado e a salvação do universo seria decretada. Então, Satanás queria matar Jesus, sim, mas não na cruz. Ele não era besta. Satanás é inteligente demais. Queria matar Jesus, não na cruz, porque ele sabia o que iria acontecer ali naquela cruz.
quando o assunto é Jesus Cristo, Satanás não perde tempo. Ele não tem preguiça. Ele tenta de tudo e faz de tudo. Satanás promoveu a morte dos infantes nos tempos do rei Herodes, o Grande, na tentativa de matar Jesus ainda criança. Vou mostrar agora aos irmãos esse trabalho incansável de Satanás. Satanás fomentou a multidão para jogar Jesus do alto do monte em Nazaré, para que ele morresse. Mas não deu certo. Satanás instigou os religiosos para apedrejar Jesus e matá-lo, pelo menos umas 4 vezes. Satanás, na tentação, tentou negociar com Jesus, oferecendo a ele os reinos deste mundo, tornando Jesus famoso pelos meios errados. Esse não é o caminho que passava na cruz. Então, Satanás ofereceu um caminho que vai fazer um desvio da cruz. Mas Jesus veio para ser o homem da cruz. Estou mostrando aqui como que Satanás atuou para impedir Jesus de morrer na cruz. Em outra ocasião, quando com 5 pães de cevada e 2 peixinhos pertencentes a um rapaz, e com isso Jesus alimentou 5.000 homens e ainda sobrou, Jesus sabia que a multidão, aqueles homens, Jesus sabia que essa multidão viria para obrigá-lo a ser rei deles. Então ele se retirou sozinho para o monte. Essa é uma tentação muito forte. Está escrito do jeito que eu disse. A multidão queria fazer de Jesus o seu rei, o seu governo terreno. Jesus não veio para isso. O reino é dele. Ele é o rei dos reis. Mas naquele momento ele não veio para ser esse tipo de governo político. Por que eu disse que é uma tentação muito forte? Porque o homem gosta disso. Gosta desse tipo de poder. Jesus caiu fora. Não é a minha. Mais uma tentação que visava afastar Jesus da cruz. Que ele não veio para ser aquilo que a multidão queria dele. Ele veio para a cruz. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus veio para morrer. Para que você morresse com ele. Eu também. Porque Jesus só pode viver em mim, só pode estar em mim, se antes eu morri com ele na cruz. Satanás tentou demover Jesus dessa ideia de morrer numa cruz. Ele usou o discípulo Pedro para dissuadi-lo da cruz. Vocês conhecem o texto. Por último,
Satanás tentou remover, porque agora Jesus já estava na cruz, e ele vai tentar remover Jesus da cruz antes da sua morte. Mateus 27, 39 a 43. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. E os que passavam balançavam a cabeça, dizendo: salva-te a ti mesmo. Essa tentação é do diabo, irmãos. Esse salva-te a ti mesmo desce daí da cruz, escapa, sai daí. Você não precisa estar aí. Se és filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz. Se você é filho de Deus, mas justamente por ser o filho de Deus é que eu estou aqui. Desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas, anciãos e fariseus também, escarnecendo de Jesus pendurado na cruz, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, desça e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora. Se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Você vê? Até no último momento, Satanás estava ali desesperado. Jesus permaneceu 6 horas na cruz, ficando lá até o último suspiro. 6 horas. Ali ele teve tempo para nos atrair. Fomos atraídos no corpo dele. Não deixou ninguém de fora. Ninguém que ele veio salvar, ele deixou de fora. Ele não estava a fim de se salvar da morte, porque se salvando da morte não salvaria a gente da nossa vida ímpia e pecadora. Eles queriam que Jesus demonstrasse o seu poder, dando um espetáculo, se livrando daqueles pregos de uma maneira espetacular, talvez dizendo: prego, saia da minha mão, e o prego saísse. Os pregos pulando para fora do corpo dele, e ele escorregando lentamente, caindo em pé diante do povo e fulminando ali aqueles soldados. Não, se fizer isso a gente crê. Ou seja, fazer aquilo que na tentação o diabo pediu para ele fazer, pulando do pináculo e aterrissando
na maciota sem se machucar. Aí nós vamos crer. Ver para crer é diferente de crer para ver. Ver para crer é muito comum no meio religioso. Ver para crer faz o caminho inverso do crer para ver. Um desvia-se da cruz, o outro se une a Cristo crucificado. Um deixa a pessoa viva, o outro leva a verdadeira experiência de morte com Cristo. Esses cultos de visualizações são descaracterizados da verdadeira fé. O lado oculto da cruz é revelado pela palavra de Deus, para que a pessoa possa crer e experimentar. Esse lado oculto aqui é a minha crucificação com Cristo. No julgamento de Jesus, ninguém percebeu, entendeu o motivo real por qual Jesus veio e por que ele foi crucificado. Eu estou crucificado com Cristo. Isto é fé. Não vejo nada, não sinto nada. Tem até um cântico, não é? A gente canta aqui. Nada vi, nem senti, mas foi Jesus quem disse: nele eu posso crer. Então, o maior prodígio, a maior proeza, o maior milagre estava acontecendo diante deles, mas não percebiam, porque só se percebe pela fé. Fé que vem da revelação da palavra de Deus para o nosso coração. Você pensa que Satanás não está preocupado hoje? Tá. E muito. Com as pregações. Satanás tem hoje duas preocupações principais. Ele tem muitas preocupações, mas eu vou destacar duas preocupações principais de Satanás hoje. A primeira é tentar esconder esse lado da nossa morte com Cristo. Esconder o que de fato aconteceu ali em Cristo na cruz, a nossa morte com Ele, a fim de deixar a pessoa fora dessa morte. Satanás, ele está trabalhando nisso. Você fala, a pessoa não entende. Não entende. Nós morremos com Cristo. Morremos com Cristo. Eu tenho falado isso aqui de uma maneira tão intensa. Só que Satanás trabalha também de uma maneira intensa para esconder das pessoas. A segunda é tentar impedir que Jesus volte lá em Jerusalém, época em que ele será acorrentado e lançado no abismo por 1000 anos. Depois será solto por um curto espaço de tempo e será definitivamente banido para sempre. E não estará presente no novo céu e na nova terra que serão criados. Então, no texto que foi lido no início, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, vamos aqui destacar aqui alguns pontos. A este que vos foi entregue
pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então, quem foi que entregou? Quem foi que entregou para morrer? Deus, porque Deus precisava salvar você e eu na morte, no corpo dele lá. Foi Deus. Prendestes, crucificastes e matastes. Quem é esse pessoal que fez isso? Aqui são as autoridades religiosas judaicas. Foram eles. Matastes pelas mãos de injustos. Quem são esses injustos aqui? Essas mãos de injustos, quem são? Os romanos. Então, Deus determinou, o pessoal da religião prendeu, amarrou, julgou. Aqui fala da crucificação, fala de matar. Mas como é que mataram? Através dos romanos. Porque teve que entrar os romanos. Por quê? Por causa da cruz. Ele tinha que morrer sendo levantado numa cruz. Entregue por Deus. E entregue para quê? Para nos salvar. Ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então a morte de Jesus não foi um fracasso, mas a mais retumbante vitória, pois não era possível ele ser retido pela morte. E aqui é a sua ressurreição. Mas não podemos nos esquecer de jeito nenhum que a palavra diz: Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, com Cristo, Deus nos ressuscitou. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Somente aqueles que foram crucificados com Cristo podem ser ressuscitados em novidade de vida. Esta vida já é Cristo mesmo em nós. Cristo foi ressuscitado para que nós fôssemos ressuscitados juntamente com Ele. E a partir da nossa ressurreição, Ele está em nós vivendo a vida dele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.